E a primeira pergunta é, por que calmância? Imagina você cheio de dor no teu corpo, com dor na coluna. Eu não posso erguer aqui a coluna porque minha lombar tá gritando. Na quiropraxia, osteopatia, eu falei, cara, o que é isso? Né? E aí muitos pacientes, eles acabam até virando muitos amigos nossos, né? Que eu acho que a maioria. Meu ciclo de amizade mudou, total. Depois de 7 anos ajudando pessoas com dores na coluna, como escoliose, artrite, artrose, bico de papagaio, dores de cabeça, problemas no pé, também problemas relacionados com gastrite, prisão de ventre, alterações no fígado, no pâncreas e também aquelas pessoas que passam por problemas emocionais como depressão, crise do pânico ou ansiedade com frequência, né? Então, a gente realizou exatamente mais de 40 mil atendimentos. E agora está no momento da gente criar uma nova modalidade de comunicação com as pessoas, que é levar solução para os seus problemas. Então a gente decidiu criar o nosso Café com Problema, e hoje está sendo o nosso primeiro episódio, e com as principais peças de criação da Calman. E a primeira pergunta é, por que Calman? Por que Calman? Por que Calman? Por quê? Por que Calman? Bem, tudo começou com um martelo. Tava chegando em casa e aí chegou uma vizinha minha e bateu na minha porta e falou assim, estou te devolvendo o seu martelo. E ela ficou me olhando com aquele olhar sedutor. E aí eu convidei ela para fazer um arroz na minha casa. E aí ela se apaixonou. E aí foi a partir desse princípio que a gente se conheceu. Eu e essa linda mulher, Josi Souza, com vocês! E galera, é o seguinte, daí partindo desse princípio a gente começou a nossa história de amor, tivemos o nosso primeiro filho, na verdade a nossa primeira filha, que foi a Malu, e logo em seguida a gente teve o nosso filho, Kawai. Só que daí a gente trabalhava num depósito de bebida, onde ela tinha um espaço de design de sobrancelha, dentro do depósito de bebida, e eu trabalhava ali vendendo água e gás, né? E aí chegou um belo dia, que a polícia bateu lá no depósito e falou assim, ó, quem é o responsável daqui? Eu falei, sou eu. Ele, você tem como me dar um desconto nesses bujões de gás aqui? Eu falei, pô, tem, você vai levar quanto? Eu vou levar 2. Aí quando eu dei o preço pra ele, ele falou pra mim assim, então, meu amigo, você está preso. Você está fazendo uma venda ilegal de gás. Eu falei, como assim? Ele, eu sou policial, sou policial ambiental, tô aqui a paisana e tô vindo aqui através de uma denúncia. E você não pode vender gás, né? O que você pode vender é água, gelo, carvão, que era de fato que eu tinha de ilegalidade lá naquele espaço, né? Então era lá na Ilha do Governador, atrás do supermercado Mundial do Cacuia, e foi lá que a gente começou a nossa trajetória. E aí olha só o que aconteceu. Eu indo em direção à delegacia, e eu comecei a chorar ali literalmente, falando, pelo amor de Deus, eu não posso ir preso, cara, eu acabei de me formar na fisioterapia, pô, eu tenho família, pô, meus filhos acabaram de nascer aí também, e tal. Ele, olha, meu amigo, fica calmo, cara. Eu tô vendo que você é uma pessoa, porra, legal e tudo mais. Eu entendo como é que funciona esse processo de venda de gás, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui para te ajudar. Não tenha dúvidas, porque hoje você está sendo preso por conta de venda ilegal de gás. Isso é um crime ambiental. Mas imagina se esses mais de 15 gás que você tem aí na sua loja explodissem. Você estava sendo preso, talvez, por um homicídio. Então agradece o Papai do Céu por isso que está acontecendo, pela pessoa ter te denunciado. Mas fica tranquilo que eu vou conversar com o delegado para ver o que a gente consegue fazer para poder te ajudar. Dito isso, assim que eu cheguei na delegacia, eu consegui ali pagar uma fiança de 1/3 do salário mínimo, que na época era acho que R$300, alguma coisa do gênero, e era exatamente isso que eu tinha no bolso, né? Por conta das vendas do dia, né? E aí, quando eu tava voltando para casa, eu comecei a analisar assim, o que eu iria fazer, porque nesse meio tempo, um dos policiais falaram assim, cara, já que você se formou na fisioterapia, e a gente vai te ajudar nessa, faz o seguinte, meu irmão, vende isso daí e abre uma clínica pra você. E aquilo ali ficou martelando na minha cabeça, sabe? E daí, assim que eu tava voltando de ônibus, assim, totalmente desmotivado, cabisbaixo, eu falei assim, cara, eu não posso deixar isso me abater, sabe? Eu estudei fisioterapia pra quê, ao final? Então eu preciso dar sequência nesse projeto da fisioterapia, ajudar as pessoas e tudo mais. E aí foi quando eu cheguei em casa e comecei a conversar com a minha mulher, com a Josi. E ela falou, cara, vamos abrir então, vai, cria esse processo aí. E aí foi a partir desse princípio que eu vendi o depósito de bebida. A minha esposa já estava passando por um processo de desapego lá desse espaço que ela tinha, porque
O nosso filho nasceu e ela precisou se dedicar ali à criação dele. E aí, logo em seguida, a gente vendeu o nosso depósito e foi daí que eu abri a clínica. E aí eu comecei sozinho, gente. Olha, desafiador, hein? Desafiador. Quando eu lembro assim, passa um flash. Então, pô, era eu que varria, passava, fiz a obra, organizei ali todo o projeto. Na época eu trabalhava apenas com pilates e a fisioterapia tradicional, aquelas que você bota choque, laser, ultrassom. Então era eu pra tudo. Então o telefone tocava, eu, alô, a clínica, não sei o que. Aí a pessoa, quanto é que custa? Aí vem aqui, aí quando chega lá era eu. Aí eu atendia no pilates, atendia no fisioterapia, atendia o cliente e era tudo. Recebi. Estilo a mamãe coelho do... Fazia todas as funções. Tudo, fazia tudo ali. E obviamente chegou um determinado momento que eu precisava me atualizar, sabe? E aí as pessoas começaram a me procurar, porque eu era bem popular ali naquele bairro. Então rapidamente as pessoas começaram a querer conhecer ali que tipo de trabalho a gente estava fazendo e tal. Inclusive eu quero botar aqui, ó. Editor, bota aí essa foto aqui, que é o início do nosso trabalho. Como é que foi a nossa primeira clínica, cara? Foi exatamente assim, ó. Olha só como é que era a entrada. Ela não tinha muro, era um pedaço de papelão a nossa porta. Se alguém empurrasse assim, entrava na clínica, sabe? Olha minha casa como é que era em cima aqui, ó. No tijolo. Então eu decidi parar a obra da minha casa, que estava sendo construída com a Josi, pra gente poder investir na clínica, né? E aí chegou um determinado momento que eu fui fazer um curso de kinesiotape. Sabe aquelas fitas que a gente coloca no corpo das pessoas para poder proteger a articulação, para poder relaxar, enfim. Normalmente você vê aí em lutador, jogador de vôlei, jogador de futebol, até mesmo nadador, né? A maioria dos esportistas utilizam essas fitas. E aí quando eu cheguei lá para fazer esse curso, um dos professores disse assim, cara, você tem total jeito para fazer a terapia manual, né? A quiropraxia, osteopatia. Eu falei, cara, o que é isso? Por incrível que pareça, gente, eu não aprendi isso na faculdade. Sobre quiropraxia. Também não. Ou osteopatia. Acho que na nossa época não tinha. Não tinha. Ah, tinha, mas não era divulgado, né? Não, eu digo, não tinha como matéria obrigatória. Ah, sim, não tinha. Né? Hoje eu acho que já tem algumas... Tem terapia manual hoje em dia. Que aí fala sobre quiropraxia. E é bom ser divulgado Sim. isso. Né? Bem, e aí ele falou, olha, vai abrir a primeira turma de quiropraxia, cara, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu falei, opa, onde é que vai ser? Ele, ó, com um amigo meu aqui e tal, lá na faculdade Frais, que é em Higienópolis, aqui no Rio de Janeiro. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, ó, quero fazer e tal, não sei o quê. E o cara, ó, isso aqui que é a mensalidade. Eu falei, ih, caraca, meu irmão. Eu não tenho condições de pagar isso não, cara. Mas, ó, eu vou dar o jeito, vou fazer. Mas tu consegue um desconto pra mim? Ele, porra, cara, eu não consigo desconto. Eu falei, meu Deus. Ele, ó, se inscreve, recebe o boleto e aí você paga. Como, eu não sei, você vai pagar. Aí eu, caramba, cara, tá bom, faz aí. E aí eu já tava assim, cara, como é que eu vou pagar esse valor aqui? Eu não tenho esse dinheiro pra poder pagar e tal. Cara... Eu comecei a fazer a pós-graduação. 3 dias depois da minha primeira aula chegou o boleto. Só que o boleto que chegou já veio com desconto. E aí eu, caramba, como assim? Eu fui lá na direção, falei, olha, eu acho que o cara errou aqui porque eu nunca fui aluno daqui. Ele falou que não teria como me dar o desconto. Eu falei, olha, aproveita porque o cara gostou de você e tá aqui, ó. Desconto exclusivo para o Dr. Alisson. Eu, nossa... Então vamos embora dar essa continuidade, né? Pô, já... Tem que receber a benção, né? Recebe, vamos embora, só agradece. E aí... Foi partindo desse princípio que, como eu já tinha os pacientes do Pilates lá na clínica, eu comecei a executar as manobras de quiropraxia. Então, a primeira pessoa que eu fazia ajuste era na irmã dessa garota aqui, ó. Que era a minha cunhada. Eu falei assim, cara, se eu for matar, eu mato minha cunhada logo, né? Vai ficar legal, né? Então, eu comecei fazendo os ajustes ali na coluna dela, na lombar, depois no meio das costas, depois no pescoço. E foi indo. E ela começou a se entregar pra mim. Acho que ela criou uma confiança. Se você estiver assistindo aí, Josiel ou Joelma, muito obrigado pelo seu incentivo, porque isso aí me ajudou muito a chegar onde eu cheguei. Bem, então foi daí que eu fui começando a calibrar as técnicas. Então, fazia uma aula, ia pra casa dela direto, fazia um ajuste e logo depois eu fazia com os meus pacientes segunda, terça, quarta e quinta, né? A aula sempre acabava no domingo. E eu comecei a pegar muita mão pra isso. E daí eu comecei a cobrar. No meu segundo mês de pós-graduação, eu já estava com a pós-graduação toda paga. Foi incrível isso. E, obviamente, com isso, eu comecei a investir mais na clínica, né? E foi exatamente nesse meio tempo que a Josi estava trabalhando em outro local, mas ela me ajudava lá. Então, tipo, ela varria de manhã, botava o café, sabe? Recebia alguns pacientes. Né, amor? Exatamente. E foi muito bom aquele momento ali, porque sozinho, cara, a gente não chega em lugar nenhum, sabe? E partindo desse princípio,
a gente começou a crescer gradativamente. Foi quando eu chamei ela pra cá, pra clínica. Eu falei, amor, você tá trabalhando em outro local e daí você está ajudando outra empresa a crescer. Ou seja, vem pra cá pra que a gente consiga crescer junto. E foi daí que ela pediu demissão e veio pra Calman. Mas não foi bem assim não, hein? Agora eu vou te cortar. Então você vai contar a tua história em breve? Pois é. Você vai contar a sua história em breve, porque logo depois disso, eu recebi uma mensagem de um cara perturbando pra trabalhar junto com a gente. Eu falei assim, cara, que cara chato, meu irmão. Eu acabei de abrir a clínica, sabe? A gente abriu a clínica em agosto de 2016... Perdão, agosto de 2015. E logo no início de 2016, essa mensagem chegou. Eu falei, caraca, como é que esse cara quer que eu ajude ele se eu não tenho dinheiro nem pra mim, porra? Calma aí, deixa eu crescer primeiro. Mas só que o cara perturbou tanto que ele veio fazer parte aqui da nossa empresa, que é o grande doutor André. Esse cara aqui, pô, se não fosse ele, gente, a gente não estaria onde é que a gente está. Bem, essa é uma breve história da Calman. Mas respondendo a primeira pergunta do porquê Calman, pra vocês que não sabem, Cal significa kawaii. E Ma significa Malu. A gente juntou os nomes dos nossos filhos. E daí a gente criou a Calman. Mas a minha mãe, que ela foi uma grande incentivadora disso tudo, eu acredito muito que se a gente não tem uma mãe para dar apoio e sustentação pra gente, a gente não chega a lugar nenhum. E a minha mãe, ela falou assim, olha, você tá escolhendo um monte de nome aí, Dr. Alisson Esteves, clínica de fisioterapia, o nome da clínica é Calman. Eu falei, caraca, mãe, que nome é esse ali? Kawaii Malu. Juntei. Eu falei, nossa, que maneiro, é esse que é o nome. E o tempo foi passando. Dá pra perceber aqui que eu tenho origem indígena, Josi também. E daí, partindo desse princípio, a gente descobriu que a Calman significa família, amor, cura e união. Então é exatamente isso que a gente propaga. E pra gente começar a propagar isso para mais e mais e mais pessoas, principalmente para os nossos pacientes, porque tem muito paciente que acha que não tem cura, uma hernia de disco, uma escoliose ou algo do gênero. E tem muito profissional que ele não tem ideia que uma depressão pode causar dor no meio das costas. Que o medo pode causar dor no joelho. E se a pessoa ficar presa ao passado, ela pode ter dor no tornozelo. Se ela estiver insatisfeita na vida, ela pode sentir uma dor de cotovelo. Ou seja, todas as dores emocionais, elas são classificadas no corpo. Então hoje a nossa metodologia é, do jeito que a sua vida se encontra, é o mesmo jeito que o seu corpo se encontra. Então, essa foi a história da Calman. Conta aí que você me cortou, que eu quero saber essa história. Pois é. Então vamos lá, foi exatamente da forma que ele contou, porém com algumas diferencinhas, né? Que eu gosto de jogar uma pimentinha. Então não foi assim, você precisa vir pra cá. Não foi assim, não tem mais como você não vir pra cá. Amanhã você tem que vir pra cá. Não dá mais pra ficar sozinho. Desespero. Porque o cara ficava ali, abria a porta, atendia paciente, atendia telefone, varria o chão, colocava batia escanteio e ia cabecear. Exatamente, literalmente, batia o escanteio, ia cabecear, e se desse mole ele tinha que estar lá no gol pra agarrar a bala na hora que ia entrar. E eu comecei a correr, né, pra poder organizar tudo lá onde eu tava, e não deixar a galera não, e vim pra clínica. Então foi assim que eu vim pra clínica, na época, na Calman, e eu fui a primeira recepcionista a trabalhar lá junto com ele. Então o meu trabalho lá todo começou na recepção. Que inclusive é a melhor recepcionista até agora. Desculpa, minhas meninas. Jade e Carol. Enfim, mas elas aprenderam comigo, porque elas são muito boas, né? Então são top. E aí, como que começou isso tudo? Eu ficava lá na recepção, né? Atendendo os pacientes, fazendo a recepção para os pacientes, aí o cafezinho, tudo acontecendo, e os atendimentos foram aumentando gradativamente, junto com essa união que a gente fez de acolhimento e tratamento. Acolhimento e tratamento. E aí, com o passar do tempo, eu percebia que todas as nossas pacientes chegavam lá na clínica urrando de dor. Elas, quando começavam a perceber uma melhora gradativa nas diminuições das dores do corpo, a gente tinha um espelho, né, que ficava lá na recepção. Elas, quando começavam a sentir uma melhora, elas começavam a se olhar no espelho. E era incrível que todas elas, quando começavam a melhorar um pouco e olhavam no espelho, falavam exatamente assim: ai, eu tô muito mais aliviada, mas agora eu preciso melhorar isso aqui. Então elas olhavam para elas fisicamente e apontavam algo que não estava agradando mais naquele momento. Então, por conta da dor física que elas chegavam ali, elas acabavam esquecendo um pouco de cuidar, né, da autoestima, olhar um pouco, olhar menos pro seu lado feminino, pro seu lado mulher. E eu, de tanto ouvir isso repetidamente, aquilo ali ficava na minha cabeça. Cara, eu preciso oferecer alguma coisa para essas mulheres, para ajudar nesse processo, né, do retorno para a vida, né, de uma vida saudável. E aí veio a ideia da autoestima. Eu já tinha feito um trabalho antes, como o Alisson falou, né, como designer de sobrancelhas, então eu já estava ligada a esse mundo da estética. E aí eu fui me aprofundar mais, e eu comecei a
criar a autoestima dentro da Calman. Então, a metodologia da autoestima funciona exatamente como o Alisson falou antes. Da forma que se encontra a sua vida, o seu corpo também vai transmitir. Então, o trabalho que eu faço hoje na autoestima, que já tem 4 anos, né? Desde 2019, que foi... Que isso? Quando a gente foi para Primeiros Sonhos. Para Primeiros Sonhos, né? Você começou em 2018, 2017 não, então, mesmo. O trabalho, ele começou ali. Só você que atendia na sala com a gente, não? Então, Revezava a sala. mas não era, não era autoestima, não. Era só o meu atendimento. Era só o atendimento dela. Era só o meu atendimento. Não tava com o nome ainda? Não, a autoestima veio na Primeiro Sonho. Isso. Entendi. A nossa sala lá, como vocês viram na foto que vocês viram anteriormente, era uma sala só, era um espaço muito pequenininho, 30 metros quadrados. Mas você atendia sábado lá, sei lá, né? Não, olha como é que era a dinâmica do atendimento. O André chegava lá às 7 horas da manhã, atendia até 8. O Alisson chegava, atendia até meio-dia e pouquinho. Aí o André voltava, atendia até as 3. Aí o Alisson ia, atendia até as 6. E de 6 às 21 eu atendia. Então olha o que a gente fazia dentro de uma sala. E sábado a gente dividia, sábado. E sábado dividia eu e o André. Então assim, a gente, num período assim curtíssimo, a gente falou, cara, não dá mais. Porque às vezes ficava eu e o André lá na recepção, o paciente dele meu, esperando ele sair da sala, ou eles dois, enfim, e era sempre isso. Cara, a gente precisa sair daqui. A gente precisa sair daqui, senão o negócio já explodiu. E aí a gente foi para um espaço de 400 metros quadrados, e aí cada um teve a sua sala, aí foi lindo. E daí, a partir daí, eu criei a equipe da autoestima. Ó, e então, foi um grande salto, hein? De 40 metros quadrados, a gente foi para 400 metros quadrados. Exatamente, 10 vezes mais. Então... a partir daí eu criei a equipe da autoestima e expandi mais os atendimentos. Então a gente já conseguiu atender aí mais de mil atendimentos, já foram realizados lá na equipe da autoestima durante esse período. E o nosso principal objetivo lá na Calman Autoestima, na equipe da autoestima, não é promover tratamentos estéticos, que hoje é a nossa ferramenta. Então hoje a gente oferece diversos tratamentos estéticos, como design de sobrancelhas, embelezamento do olhar, micropigmentações, enfim. Mas o principal objetivo não é esse. O nosso objetivo lá é, de fato, mostrar para as mulheres a solidez que a autoestima faz na vida de uma pessoa, a diferença. Então, que talvez um dia que ela não está com a sobrancelha 100% pronta, ou a unha bem pintadinha, isso não vai fazer com que a autoestima dela fique lá embaixo. Né? Então, ela precisa, na verdade, reconhecer, enxergar o seu real valor, né, para que ela se sinta tão bem que aí sim ela sinta vontade de externizar isso. Então, se você está super bem por dentro, você está feliz com a forma que você automaticamente vai querer transparecer. Aí é que entra o nosso trabalho. Porque se você tá bem, quer transparecer, você quer fazer o quê? Você quer arrumar o cabelo, você quer arrumar as sobrancelhas, você quer estar sempre maravilhosa. Tá? Então, o nosso principal objetivo dentro da autoestima não é oferecer tratamentos estéticos, é oferecer ferramentas para que as mulheres possam, de fato, enxergar a sua beleza e reconhecer o seu real valor. E sempre com a nossa metodologia, que é da forma que anda a sua vida, é a forma que anda o seu corpo físico. Então, a forma que você transparece é a forma que você está sentindo por dentro. E aí, depois que tudo isso já começou, né, a tá dando mega bom, nesse meio tempo, né, nesse período todo, aí, mais ou menos a historinha que eu contei, foi quando o Dr. André veio também para dar um reforço. Alavancar o processo. E é importante eu estar falando sobre isso aqui também, que, não sei se você percebeu isso também, cara, mas eu atendia as pacientes cheias de dores. Na primeira consulta, ela já saía ali um pouco mais aliviada, mas quando ela voltava perfumada, mais arrumada, mais maquiada. Exatamente, porque né? Um brilho no olhar. Isso. Exato. Imagina você cheia de dor no teu corpo, tô com dor na coluna, eu não posso erguer aqui a coluna porque minha lombar tá gritando. Como que você vai parar para se olhar no espelho e, experimentar um sutiã bonito, entendeu? Não, fazer um perfume. E isso acaba que é o seguinte, a maioria das pessoas que eu particularmente atendia eram mulheres casadas. Esse é o primeiro fato. Só que aí o que acontecia? Essa mulher estava cheia de dor no corpo, e aí com isso, na maioria das vezes ela não tinha autonomia financeira, porque era o marido que estava bancando ali, literalmente, né? Ela não se alimentava bem, né? Porque, cheia de dor, não tem como, né? Fora isso, dentro da casa dela já não estava legal, porque imagina, o marido trabalha o dia todo, aí chega em casa, bicuda, porque tá com dor. Aí o filho quer brincar, não dá para brincar agora que eu tô com dor. Aí já não saía mais. Não saía pra fazer mais nada. Aí fora isso, não fazia sexo, filho. Então, e aí eu volto a dizer que isso tudo que você citou aí, toda essa junção ela vai voltar lá na autoestima. Porque a mulher, a gente sabe que não precisa de grande investimento para você melhorar alguma coisa física sua. Fato. Não precisa de grande investimento para você, seu marido chegar em casa e você tá se sentindo feliz, perfumada, esperando ele para talvez ali já promover um
ato sexual. Com certeza. Então, isso tudo, na verdade, é por falta da solidez da autoestima. É um então, processo. É um processo. E quando a dor, qualquer outra dor, seja de fundo emocional ou físico, ele toma conta daquela pessoa, a autoestima Ela se desconecta. se desconecta. É isso. Porque deixa um pouco, né? O nosso cérebro ele vai agir mais pela urgência. E a urgência para a mulher é o quê? É alimentar um filho, é fazer o trabalho doméstico, Dar talvez, apoio ali. É dar o apoio, né? É ser ali, literalmente, a costela do Adão. E foi E aí a importantíssimo. autoestima vai sendo disseminada, né? Isso tudo. E aí foi importantíssimo isso, porque depois que eu atendi os pacientes que elas voltavam dessa forma, eu via muito elas maquiadas e tudo mais. Só que agora tá diferente depois da autoestima. Eu atendo essas mulheres, depois elas vão lá em você, e quando ela volta, ela não volta mais maquiada. Ela volta sem maquiagem e linda, Exatamente. literalmente. Que a maquiagem Né? deu uma Disfarçada, mascara. E não é a nossa intenção. A nossa isso intenção que não eu é ia você esconder, talvez, algo que não esteja te agradando naquele momento. A nossa intenção é fazer você reconhecer o porquê que aquilo está acontecendo, você Claro, transformar com isso dentro de você. Essa é a essência da Calmana, porque é a Exatamente. transformação de dentro para fora. É você fazer a sua verdade acontecer, Isso porque aí. eu já ouvi muito isso aí também. O homem mente muito, né? Fala, Sim. homem mente. Essa é uma construção da crença e valor da pessoa, né? O homem é muito mentiroso, não sei o quê, tá? Mas, cara, pra que fazer uma maquiagem e esconder os seus defeitos? Não que usar uma maquiagem seja ruim, mas o que a gente está falando aqui é o seguinte: é legal você usar uma maquiagem? Sim. Claro. Se você quiser realçar ou talvez transcender algo que você está querendo exuberar naquele Não pra dia. esconder, né? Mas Não não pra pra esconder. esconder. Algo que talvez você não está feliz. Então, se você não está feliz Existe com a algo, maquiagem você- que valoriza e a Isso que aí. esconde, né? Isso aí. E aí, você tem que isso buscar isso melhorar segue isso, né? o exemplo do remédio, porque o remédio ele só Isso. dá uma mascarada na dor. Sempre. Sempre, né? É isso. Então, eu sempre falo isso, gente. Eu não sou contra a maquiagem, porque toda hora eu milito. Eu não uso maquiagem e tal, mas existe o seguinte fato. Imagina você com uma pele toda sem saúde, toda problemática, enfim, e você passar uma maquiagem. Vai melhorar, mas vai esconder. Agora você imagina você com uma pele maravilhosa, você com a pele totalmente saudável, e você poder usar uma maquiagem, ter o conforto de saber que você pode tomar um banho, tirar aquela maquiagem, e você tá com a pele ali íntegra. Então, o teu brilho no olhar, ele vai estar sempre transparecendo por trás de qualquer maquiagem. Então, o que importa é o brilho no olhar. A gente só tem brilho no olhar quando a gente está bem conectada com a gente mesmo. Identidade conectada. Exatamente. E a mulher, ela precisa conectar a identidade dela com ela mesma, reconhecer os seus valores, enxergar a sua real beleza, a sua identidade, e ela nunca mais vai poder ficar ali sendo refém ou escrava de qualquer procedimento estético. Uau! E é Maneiro. isso. Uau! Muito legal. Uau! Uau! Então é isso, galera. Agora, com a palavra... Rufem os tambores! Lembra dessa frase? Se fosse fácil, todo mundo tinha uma clínica. Lembra disso? Mas a gente vai chegar lá. Por que eu quis começar assim? Hoje em dia eu não peço mais nada a Deus. Eu só agradeço. Quando eu quero, faço. E aí, quando eu passei ali na Rua Quatatá, Rua número Quatatá. 65. lá no Cacuia, e eu falei assim, cara, eu quero trabalhar aqui. E aí, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. E aí, mandei né? várias mensagens. E aí, sem sucesso... Ó, eu tenho aqui, bota aí, editor, bota aqui, ó. Primeira mensagem que esse cara me mandou. Essa aqui é a Não, conversa, hein? tem que... Aí eu sempre corri atrás. Eu mandei mensagem pra esse cara, aí ele falou que não tinha como no momento. Mas eu fiquei insistindo, né? Porque eu queria trabalhar lá. E eu vi alguns vídeos dele e eu percebi que, cara, eu quero isso daí pra mim. Mas eu era um simples fisioterapeuta, né? Por que eu falo simples, né? Tem o André só com a fisioterapia e tem o André com as especialidades, né? E aí uma dessas mensagens, esse cara me chamou. Cara, então vamos conversar. E aí eu fiz ele implantou na minha cabeça, né? Pra fazer a quiropraxia. Eu posso falar agora rapidinho. Eu gosto Vai. de interromper, Alisson não gosta, mas eu interrompo porque senão Vai. eu lembro até hoje, num sábado de manhã, eu estava indo fazer um curso técnico lá no Valéria MEI, Vaz. lá no MEI, no Instituto Valéria Vaz. E o Alisson estava fazendo a pós de quiro e te convidou para ir visitar lá na Fraice. Sim. Aí eu lembro o André chegando assim, no miudinho, todo tímido, com blusa polo pra dentro e cinto. Aí eu olhei assim Foi e mesmo? falei, Foi mesmo? Eu nunca esqueço. Aí eu lembro que eu falei assim pro Alisson,
O cara tá chegando aí, é aquele ali que tá vindo com a bola pra dentro e cinto. Eu falei exatamente, mas eu não falei no estado pejorativo. Mas eu fiquei com isso na cabeça depois, porque eu falei exatamente essa descrição. Porque eu vi ele vindo assim, ó, tudo assim, enfim, e foi isso. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, e foi assim que mais ou menos tudo começou. Surgiu, né? E aí eu comecei a fazer a pós de quiro, e mesmo antes de trabalhar, né, lá, tava fiz 2 aulas. Aí eu falei, cara, eu preciso trabalhar. Mandei mensagem novamente. Aí ele, não, vem cá, vamos. Hoje em dia a gente nem deixa mais, mas ele deixou assistir, ele atendendo, ele fez uma avaliação. E aí esse cara sempre gosta de desafiar a gente, né? Ele foi e falou assim, cara, me atende aí. Eu falei, mas como assim? Eu só fiz 2 aulas. Ele, não, faz o que você aprendeu. E aí eu fiz meio nervoso, meio tímido, né? E ele é todo descolado, eu fui atender ele e falou, vem trabalhar com a gente. E aí foi essa correria, né, que o Josi falou, eu ia 7 horas, depois ia meio-dia, depois ele voltava, depois a gente dividia a sala, enfim. E aí a gente foi se aprimorando, estudando cada vez mais, eu conheci o Sérgio, que aí também tem a fisioterapia, tem a Quiro e Sérgio, né, porque a gente entendeu que não é só a quiropraxia, né, trabalhar o paciente como um todo, desde a célula ao pensamento, né, que a gente trata. Que para você que não sabe, fisioterapeuta, o nosso código de ética diz: fisioterapeuta trata da célula ao pensamento. Então, olha o grau de amplitude que nós temos de ferramentas para poder ajudar o paciente, né, cara? E ajudar, né? E aí a gente foi se aprimorando cada vez mais. E aí a gente entendia que cada emoção ela é acoplada em determinada área do nosso corpo e tem os códigos de barra, né? E a gente conseguia transformar muitas vidas de várias pessoas, né? Hoje em dia as pessoas são muito gratas ao nosso trabalho, né? Porque a Calman, como a gente fala, ela tem a essência própria. E todas as pessoas que vão na Calman, não é só para tratar a dor em si. No início, sim, e depois ela entende a real tipo assim, causa do tratamento, né? Isso. A pessoa entende que, cara, precisa fazer uma atividade física, precisa melhorar a mente, precisa cuidar do corpo, alimentação e tudo mais. Isso aí é uma educação que a gente faz com os nossos pacientes, né? E aí, muitos pacientes, eles acabam até virando muitos amigos nossos, né? Que eu acho que a maioria. Meu ciclo de amizade mudou, total. E aí, sempre muita luta, como a Josi falou, a sala tava pequena e eu disse, cara, vamos expandir isso. E aí, com muito medo, mas ele é sempre ousado, né? E aí, a Josi, vamos embarcar na onda dele e vamos embora. E aí, a gente arregaçou as mangas, fomos para o primeiro sonho, que foi uma casa gigantesca, e ali tudo começou. A gente tinha poucos pacientes, mas a gente precisava dar mais conforto e precisava ampliar mais. E também aumentar mais. Né? Porque às vezes a pessoa ficava lá no queria marcar, mas não conseguia. 4 semanas esperando para ter um horário, né? Com você, com a Alice. E aí a gente foi expandindo, e aí chegou uma hora que não tinha mais, na primeira sonho já não tinha mais vaga. Também, com a gente, aí foi outros profissionais para poder trabalhar. Aí o André ficou todo metido, só tinha sala só para ele. Aí fiquei chique. Agora eu uso até gravata. E aí, a gente fomos expandindo. E aí quando teve a pandemia, e aí esse cara, irmão, vamos atender as pessoas, que as pessoas precisam disso. As pessoas da pandemia quem não teve medo da pandemia? Tristeza, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. E a gente parado em casa. Então a gente conseguia ajudar essas pessoas com o nosso trabalho. E não pense que foi pelo dinheiro, né? A gente fez muito atendimento de graça, gratuito, que era o Calman Solidário. Né? A gente só fez. Acho que 90% dos atendimentos foram de graça e colaborativo. Não teve acho que, valor fixado. Não, Começou em março a pandemia, a gente começou 1º de abril a trabalhar. 1º de abril. Dia da mentira, a gente estava lá. Dia 15 de março parou e depois de 15 dias que abriu, vocês estavam lá. Tinha muita gente ligando, né? E a gente tinha medo, mas a gente também queria doar o que a gente tinha dentro da gente para ajudar aquelas pessoas. E não ficarmos doentes. Pra gente não ficar doente. Pra gente não ficar doente, porque em casa a gente sabia que tinha muitas pessoas precisando, né? E por conta disso tudo, cara, depois a pandemia foi diminuindo, a gente não tinha mais agenda. E muitos amigos meus falaram, cara, minha agenda tá vazia. E a gente, cara... Conta como é
que era o atendimento lá? Ficava só vocês dois lá naquela casa Era, gigante. só eu e o Alisson na casa gigante. André tinha até medo de Apareceu um chinês lá. O cara tinha medo, eu também tinha. Aí foi um processo. Aí a gente ficou bem de cabeça, porque a gente estava ajudando as pessoas, né? Sim. E as pessoas estavam sendo beneficiadas com isso. Aí em 2020, esse cara falou assim, cara, eu não quero mais você trabalhando pra mim. Eu falei, caralho, meu irmão. Porra, que é isso? Porra, cara, sou um dos melhores funcionários do cara não quer que eu trabalhe com ele, porra. Enfim, aí ele falou assim, cara, tu tem que ter a tua própria empresa e tudo mais. Eu tô com um pensamento aqui e quero que você embarca comigo nisso. Aí ele falou a ideia dele, o projeto, tô querendo fazer um projeto de franquia e você é o primeiro cara que eu quero, que eu tenha confiança e que tá mais apto para isso, né? Eu com medo, né? Normal, mas esse cara sempre, bora. Provocador. Provocador. A gente tem uma amizade, né? Pô, muito... Acima de tudo, né? Acima de tudo. E ele confia em mim muito. Aí foram se passando, a gente foi me programando e abri a Calman Jardim Botânico, né? Antes, é importante falar sobre uma coisa que quando eu falei pra esse cara aqui que ele ia abrir a clínica dele, ele também, obviamente, começou a comentar com as outras pessoas. E gente do nosso ciclo falou assim, você é maluco de abrir uma Calman. Tudo que você sabe, por que você não abre a sua própria clínica? Né? Cara, aquilo ali me deu uma raiva muito grande, porque eram pessoas que estavam junto com a gente, trabalhando, e em vez de querer crescer um movimento, queria se destacar desse movimento. Né? Que o nosso movimento é apenas educar o nosso paciente a entender que tudo tem solução. Tudo! E daí esse cara aqui, quando ele me falou aquilo, eu falei assim, pensando, né? Tá, e aí, o que você vai fazer, né? Fiquei pensando. Ele, cara, mas eu acredito na Calman. Eu falei, porra, é isso, então eu tô com o cara certo. E termina aí agora, meu irmão. Aí... Você foi importante. Inclusive, muito obrigado, cara. Você, porra, lógico, confiar na nossa essência aí, no trabalho. Eu falei, cara, a gente tem que espalhar essa nossa essência, né? Porque é igual esse podcast aqui, né? A gente resolveu montar isso porque a gente quer levar isso para mais pessoas, né? Porque a internet ajuda divulgar, a levar uma onda, né? E aí fui abrir a clínica. Como todo negócio tem os seus desafios, né? Normal, porque aí eu entro naquela frase que eu falei no início, se fosse fácil todo mundo teria uma clínica. Mas é isso, eu resumi bastante, mas se fosse falar era 1 hora direta, mas é isso. Eu tô feliz de estar aqui nesse novo projeto e é isso. E olha, só complementando essa frase aí, se fosse fácil todo mundo teria uma clínica, isso tem total sentido. E é porque não basta ter só uma clínica, porque ter uma clínica é muito fácil. Qualquer um você tem. Montar um espaço, uma estrutura física, colocar um monte de material lindo, maravilhoso, é muito fácil. Mas você levar uma essência e levar uma diferença na vida da pessoa, isso aí você tem que ter muita entrega e acreditar muito. Então isso aí que é o nosso grande diferencial, né? Então a gente já teve, a gente tem experiências de pessoas que a gente conhece que se jogaram aí nessa jornada e não tiveram um sucesso porque não tinham uma base por baixo disso tudo. Sim. Então a gente que é a verdade. Que é a verdade, né? Que é a verdade e a essência, porque a tua essência ela só pode ir adiante se você tiver conhecer ela profundamente. Por isso que você está indo adiante e por isso que a gente está indo adiante, porque a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo. Né? A gente já teve provas do que a gente faz realmente promove a diferença e ajuda muitas pessoas, que é o sucesso dos nossos pacientes. Né? Então a gente tem isso como prova, então a gente sabe que aquilo ali funciona. Né? Mas de fato para funcionar existe muita coisa por trás, que já começa com a verdade, com a essência do que você está fazendo. Né? E o dinheiro ele é a consequência de tudo. Bem, então pra gente poder fazer o nosso encerramento, eu quero que vocês saibam que eu sou o Dr. Alisson Esteves. Eu sou o André Santos. E eu sou a Josi Souza. E nós três iremos juntos promover soluções para todos os problemas que as pessoas chegam aqui pra gente. Então você, talvez, possa ter algum problema idêntico ao nosso paciente que senta aqui, ou até mesmo, de repente, ao nosso profissional. Então isso aqui eu quero que você entenda que é um processo educativo tanto para os nossos pacientes, então você que sente dor de cabeça, dor no pé, dor no joelho, artrite reumatoide, enfim, não importa qual tipo de doença que você tem. Pode ser ela física, como essas que eu citei, podem ser elas viscerais, como gastrite, prisão de ventre, alteração do seu ciclo menstrual, enfim, ou até mesmo crises de pânico, problemas de depressão,
entre outras alterações emocionais. Então esse aqui que é o nosso principal intuito, falar para você que tem solução para tudo. E também, que eu acredito que é um dos nossos principais objetivos de estar fazendo isso daqui, é trazer aliados. Então, a gente está procurando profissionais da área da saúde, principalmente fisioterapeutas, massoterapeutas, micropigmentadoras, biomédicas, para que a gente consiga levar a nossa metodologia para mais e mais pessoas. Então, durante esses 7 anos, a gente já realizou mais de 40 mil atendimentos, mas a meta é a gente chegar em 1 milhão de atendimentos. A gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de aliados. Então, da mesma forma que nós 3 aqui propagamos para as pessoas que trabalham junto com a gente a nossa metodologia, a gente também quer propagar para mais pessoas. Então, muitíssimo obrigado por você ter assistido esse conteúdo aqui até o final. Esse é o nosso Café com Problema e sejam muito bem-vindos. Um abraço da nossa família Calman.